Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos nós aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para gravarmos mais um podcast e aqui fornecer subsídios aos professores que estão nos assistindo neste momento, a quem desde já agradecemos pela participação, pela interatividade e que Deus continue abençoando a todos. Nós gostaríamos de agradecer também aos nossos pastores, ao pastor Martim Alves da Silva, que é o nosso pastor presidente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Esse podcast é uma realização desta igreja e é uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja, cujo diretor deste departamento é o pastor Reinaldo Odilo. Nós agradecemos imensamente aos nossos pastores pela confiança de estarmos aqui fazendo este trabalho com toda alegria. Agradecemos também ao nosso Senhor, ao nosso Deus, por nos dar a vida, por nos dar a fé, por nos dar a salvação e estarmos aqui falando sobre estes assuntos tão ricos que nos foi revelado pela pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre avivamento durante todo esse trimestre. Nós estamos aqui já na lição de número 11 e esta lição tem por título O Avivamento e a Missão da Igreja. E estamos aqui ladeados pelos nossos ilustres professores, a professora Amilde Praxedes e o professor Otoniel Félix. Irmã Amilde Praxedes, com a sua saudação inicial nesta aula. A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos que estão na audiência, a nos ouvir, a nos ver, e esperamos que sejam beneficiados por aquilo que Deus nos tem dado para transmitir a todos vocês. Agradecemos também ao nosso pastor, Martim Alves, e ao nosso pastor Reinaldo Odilo, por esta oportunidade. Principalmente agradecemos a Deus, né, pela vida, pela condição de estarmos aqui para expor a sua palavra, na presença dele e com a ajuda dele, para a glória do seu nome. É verdade, Mamilde. Pai do Senhor, é verdade. Somos privilegiados por Deus ter nos escolhido. E, como se isso não fosse muito, Deus ainda nos deu o privilégio de sermos professores da sua palavra. Você é um privilegiado, meu irmão, que você está nos assistindo agora, você que compartilha com as suas classes, com os irmãos, a palavra que Deus tem dado a você, tem revelado a você. Deus continue te abençoando. Professor Otoniel Félix. Sou grato a Deus pela oportunidade e, em primeiro lugar, né, aos irmãos também que sempre estão conosco, como os irmãos bem falaram, a confiança que a diretoria de nossa igreja tem colocado em nossas pessoas, eu, você e a irmã. Enfim, estamos gratos a Deus por esse momento, né? E como você disse também, tenho o privilégio de ser professores da Escritura Sagrada, né? Então estamos aqui para cooperar e que o Reino de Deus seja engrandecido mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como já foi dito, nós estamos estudando hoje, aqui a lição número 11, o avivamento e a missão da igreja, e os objetivos desta lição são 3. Conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. 2. Conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E 3. Explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. A leitura bíblica encontra-se no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, e o texto áureo está no versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crê será condenado. E a verdade prática diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então, esse é o tema da nossa lição: avivamento e a missão da igreja, ou seja, a missão de evangelizar. E eu gostaria já de ouvir aqui os nossos ilustres professores, que sempre contribuem com bom conteúdo, sobre as palavras iniciais, sobre a introdução desta lição. Professor Toniel Félix, o que esperar, como a gente pode, qual a importância dessa lição para nós meditarmos neste momento? De início, vale frisar que estamos tratando aqui do avivamento e a missão da própria igreja, né? Então, como você perguntou, é importante nós frisarmos essa questão, porque de início a gente vai tratar do assunto relacionado à própria missão, à própria ordem de Cristo. Note que o textuário já diz, inclusive traz a ideia do que seria essa missão. É uma ordem de Cristo dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Assim, quem crer e for batizado, que seria a consequência da obra missionária, a crença, o batismo, e aquela pessoa que creu ser, vamos dizer assim, adentrada na congregação e na igreja em si, no próprio corpo de Cristo. E com esse ponto, nós vamos identificar que seria uma missão, uma das mais principais, vamos dizer assim, se não a primordial, da igreja, porque é anunciar o próprio Cristo. Quando lemos Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai estar em paralelo com Marcos capítulo de número 16 e Mateus capítulo de número 28. Aquilo que chamamos de grande comissão em Mateus 28, né? Marcos 16 também, mas Atos capítulo 1 também vai fazer referência. E Lucas também capítulo de número 24, ele também vai fazer uma referência, porque Lucas vai fazer uma junção com o livro de Atos. Então, de uma forma geral e de forma resumida, estes capítulos, eles vão apontar para o que seria a missão da própria igreja em si. Ela seria uma propagadora do evangelho, que é a boa nova, da mensagem de Cristo, do Cristo que veio ao mundo, do Cristo que morreu e do Cristo que ressuscitou. Né? E o capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos é bem conhecido, porque Jesus disse que para essa igreja também seria dado poder quando o Espírito Santo viesse sobre cada um. E sereis testemunhas. Aí ele fala a respeito do que seria e como se daria esse testemunhar. E vale frisar também que ser testemunha ali vem de uma palavra em grego, né? Martos, martírio, de Marte. Ou seja, testemunhar aqui seria aquele que daria, inclusive, a sua própria vida em prol de uma causa. Então, de uma forma geral, de início, essa é a missão da igreja: propagar o Senhor Jesus, a ponto de, se for o caso, morrer por ele. Graças a Deus. Por amor do Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias, né? E, se necessário for, a morte física também. A gente não vai procurar a morte física, mas a Bíblia diz, o Salmo 116, versículo 15, que preciosa é a morte dos seus santos à vista do Senhor, né? Irmã Milton Praxedes, faça aí as suas primeiras palavras aí, nos enriqueça com os seus comentários, por favor. Nessa lição, nós vemos que o avivamento sempre desperta o fervor missionário, né? O fervor para a evangelização. Antes, os discípulos estavam tímidos, chorando, com medo dos judeus, trancados numa sala, e até incrédulos. Eles não acreditaram quando foi anunciado que Jesus ressuscitou, apesar do Senhor ter falado, não é, que ele ressuscitaria, que voltaria para eles, mas, infelizmente, a mensagem das mulheres, inicialmente, não foi considerada, né? Porque o Senhor apresentou-se primeiro às mulheres, né? Porque foram ver o sepulcro, foram ver, pensando até em encontrar ainda o corpo lá para colocar algum aroma, não é? No seu corpo, levaram especiarias. Mas o que aconteceu foi que eles estavam desanimados, na realidade tristes, porque eles esperavam uma outra coisa, achavam que Jesus era o Messias político, né? Que vinham libertar do jugo romano,
E não era essa a principal missão do Senhor. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio, João Batista anunciou. Não é? Quem era Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor veio para salvar a humanidade. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa era a missão deles, levar o Evangelho, levar a sua palavra. E o Senhor, no capítulo 10 de Mateus, ele falou sobre isso, que não é o servo maior que o seu Senhor. Se rejeitaram o seu Senhor, se chamaram o seu Senhor de Beelzebul, não é? Quanto mais os seus criados. É verdade. E que eles estivessem prontos, não tivessem medo de até morrer por causa da justiça. O Senhor Exatamente. já preveniu de tudo isso, né? Isso. E aí, como a senhora bem colocou, e o professor Damião Antoniel, na mesma linha, e a gente vê aqui na lição comentada pelo nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima, que missões consiste no maior desafio, né, da igreja. É o maior desafio da igreja, né? É levar a palavra do Senhor àqueles que não têm um conhecimento de Cristo, não têm a salvação de Cristo. E eu costumo dizer, professores, que o maior desafio da igreja o maior desafio da igreja é fazer missões, né? E para se fazer missão, é preciso estar avivado. Como já colocou a nossa irmã Milde, o professor também Antoniel, é imprescindível que se esteja avivado para se realizar essa missão. E aí eu gostaria de perguntar, professor Antoniel, por que somente a igreja pode evangelizar? Ou seja, este ide de Jesus, daqui a pouquinho a gente vai digamos assim, dizer o que significa esse ide, né? Mas por que somente a igreja pode realizar esta tarefa? Caro professor Raul e os irmãos que nos assistem, porque a igreja, respondendo diretamente, porque a igreja, a ela foi dada a ordem em primeiro lugar, né? Jesus funda a igreja, vocês sabem, e é de consenso todos nós que 16 de Mateus está Jesus ali dizendo que estabeleceria ou fundaria sua igreja. E ele cita que portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, o conceito de igreja, que seria em uma forma ampla, vamos falar assim, o conceito de igreja que seria esse corpo místico, que envolve eu e você, a ela foi dada essa missão. Porque, como nós dissemos aqui no início, nos capítulos finais dos evangelhos, mas não só nos finais, nós já observamos isso, inclusive, em Lucas capítulo 10, por exemplo, quando Jesus ele designa algumas pessoas, alguns discípulos, para fazerem a missão. E quando Jesus designa esses discípulos, ele informa que eles fossem em certas cidades e curassem leprosos, ressuscitassem mortos. Cristo já dá ali uma missão específica do que seria a propagação do evangelho. Então, a igreja é a única autorizada por Jesus a fazer a missão. Nós lemos e citamos Marcos capítulo 16, ele diz à igreja, ele não diz a nenhum órgão, não a um governo, não ao Império Romano, não a um país, não. Ele não diz a nenhum país em si, ide por todo mundo e prega o evangelho. Pelo contrário, ele traz uma ordem específica para a igreja, porque a igreja seria testemunha da sua ressurreição. A igreja foi testemunha da ressurreição. Uma vez que ela é testemunha da ressurreição, isso significa dizer que só ela pode testemunhar do milagre. E a boa nova, que é a ressurreição e a salvação em Cristo Jesus. Muito bem. E nós observamos, professor Antoniel, que Jesus nos reconciliou nele, com Isso. o Pai, com Deus. E aí a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Da reconciliação. Veja que a igreja tem esse ministério, né? Agora, para realizar esta obra, é preciso estar avivado. E aí, professora Milde, por que a pessoa, para realizar essa obra, precisa estar avivado?
Essa pergunta é muito importante, porque nós estamos estudando aqui avivamento. Na realidade, o objeto da nossa lição é avivamento nas missões, não é? E aí, por isso que a gente vai sempre trazer aqui, chamar a atenção dos professores, para eles repassarem aos alunos a importância de estar avivado, porque a evangelização, cumprir essa missão, será uma consequência desse estar avivado. E aí, professora Milde, por que tem que estar avivado para realizar essa tarefa? O próprio Senhor Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. E quando ele chamou os discípulos para serem pescadores de homens, e depois que ele realizou toda a sua missão, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a gente pode perceber o seguinte, que quando você sai para evangelizar, você não sabe o que é que vai encontrar. As pessoas no mundo, elas estão muitas endemoniadas, com problemas difíceis, e se a pessoa não tiver a virtude do Espírito Santo para falar a palavra que transforma, a palavra na unção, até para ensinar a gente precisa da unção, porque nós estamos trabalhando a edificação de vidas, a transformação das vidas. Então, a palavra tem que ser ungida. Então, nós temos que estar avivados, temos que estar no Senhor, permanecer no Senhor, e sermos cheios do seu Espírito Santo, para expulsar os demônios. E o Senhor disse, estes sinais seguirão aos que creem. E quem está no Senhor recebe vida, recebe poder, recebe força para realizar a sua obra. Nós não podemos, de modo nenhum, fazer sem ele. As nossas obras são feitas em Deus. Todas as obras do crente são feitas em Deus. E para fazer em Deus, é preciso estar nele, observando a sua palavra, ser cheio do seu Espírito Santo. Está avivado, está vivo, né? Como já foi dito no início, né? Da nossa tradição. Como é que você evangelizar alguém, você está levando vida. Você está falando de Jesus, está levando Jesus para a pessoa, né? Você está apresentando Jesus às pessoas, as pessoas a Jesus. Como é que você vai levar vida às pessoas se você não tem vida? Por isso tem que estar avivado, né? E aí vale ressaltar que a maior missão da igreja é cumprir esse ID. E o maior desafio da igreja, professor Amil e professor Otoniel, o maior desafio da igreja, eu costumo dizer, que é se manter avivada. Esse é o maior desafio, porque a gente vai ver aqui, lá na frente, que o avivamento ele pode se acabar na vida de uma pessoa, né? E aí, isso consiste num desafio, manter-se avivado para cumprir a maior missão, que é evangelizar, né? Então, já aqui falamos sobre a introdução, vamos agora ao tópico de número 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo. E basicamente, esse primeiro ponto aqui, o desânimo dos discípulos, como já falou a professora Milde, a aparição de Jesus aos discípulos, o avivamento após a ressurreição. E, basicamente, esse tópico 1, ele vai falar sobre a grande comissão, que o professor Otoniel já falou aí, né? Já deu uma pincelada. E aí, eu quero perguntar aqui à professora Amilde, o que significa a expressão grande comissão? A grande comissão é justamente essa ordem do Senhor de se levar a palavra, né? de proclamar o evangelho, de levar os perdidos a palavra de salvação, porque o mundo jaz no maligno e é necessário que a gente fale do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa grande comissão foi dada no ID, né? No ID do Senhor, nessa ordenança que ele deu aos seus discípulos. Eu achei interessante que o verbo grego é indo, porque eles saíam de Jerusalém e pela perseguição já iam falando de Jesus. Por onde eles iam, por isso que Antioquia já tinha crente, né? Porque já receberam o evangelho daqueles que, talvez até daqueles que se converteram no dia de Pentecostes, né?
já tinha gente lá evangelizando, cumprindo essa grande comissão que é levar o evangelho, proclamar o evangelho a toda criatura, Ou seja, ensinar a palavra. Ou seja, a grande comissão é uma expressão que a gente utiliza, né? Não tem essa Verdade. expressão na Bíblia, mas quer dizer o seguinte: esse ide de Jesus, essa ordem de Jesus, é para todos os crentes e para Todos os crentes. alcançar a todas as pessoas, a toda criatura, né? Então é por isso que é tratado como grande comissão, porque é para todo crente, não é para uma classe específica de cristão, mas para todos os cristãos. É por isso que todos os cristãos têm que estar avivados também, né? Porque tem que verdade. cumprir essa missão que Deus nos confiou. E aí, São professor Pedro Toniel? disse, Ou não? desculpe-me, Não, pode. São Pedro, na sua carta, no capítulo, a primeira carta, capítulo 2 e 9, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, é o povo que é propriedade exclusiva do Senhor. E para quê? Ele nos adquiriu? Para que anuncieis. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Quando Isso. Pedro esteve perante o Sinédrio, depois daquela cura maravilhosa na entrada do templo, ele disse: vocês examinem se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós ou a Deus, porque o Senhor nos mandou falar, né? O Senhor nos mandou curar, o Senhor nos mandou, não é, para fazer a sua obra de libertação dos pecadores. Eu estou dizendo com minhas palavras, não é? Mas o que Pedro queria dizer é que, com muita ousadia, já cheio do Espírito Santo, avivado, ele não temeu as autoridades, né? E disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Maravilha. Ele recebeu isso aí. Exatamente. E aí, professor Toniel, para a gente, para a igreja, quando eu digo a gente, digo eu, o senhor, a irmã Milde, a igreja do Senhor Jesus, né? Para a gente evangelizar, a gente precisa, além de estar avivado, também conhecer a palavra de Deus. Qual é a importância de se conhecer a palavra de Deus para se realizar a evangelização? A importância se dá porque na evangelização, quando falamos de evangelização, nós estamos falando de forma bem geral, genérica, porque evangelizar vem de evangelho, né? Então seria trazer a boa nova às pessoas. Só que a evangelização em si é apenas mais uma forma de propagação do evangelho, certo? Existe a apologética, que é a defesa da fé, aqueles que vão combater as heresias, ou inclusive não, pessoas estranhas à fé, no diálogo, na conversa. Paulo, no Areópago, ele fazia uma certa apologética ali com os gregos, né? Então, a importância de conhecer as Escrituras Sagradas está aí porque uma vez que você leva o evangelho, você evangeliza, você não está falando de um reino qualquer, você não está falando de um livro em especial, A, B, C, não, você está falando das Escrituras Sagradas. Então, conhecer o seu manual é a ponta principal, né? A situação principal que tem que ocorrer, porque nós vamos testemunhar daquilo que está escrito nas Escrituras. Então, como eu falei, evangelizar é levar a palavra. Então, conhecer a Escritura é primordial, porque na igreja primitiva, inclusive, nossa irmã a Milde citou agora aí que quando os discípulos foram instigados a negar o Senhor Jesus, eles disseram: importa obedecer a quem? Ao Senhor ou a vocês? Por que eles disseram isso? Porque eles sabiam que havia nas Escrituras Sagradas a promessa. E Pedro, quando no capítulo 2 de Atos, quando ele propaga e recebe o batismo no Espírito Santo e faz aquela grande pregação, ele traz à tona capítulo 2 de Joel, como conhecemos hoje, do profeta Joel. Ou seja, ele utiliza o capítulo 2 de Joel, ele vai utilizar as profecias relacionadas a Cristo, a ressurreição, para falar que Jesus foi morto e ressuscitado. Então, só pode fazer isso se conhecer as Escrituras Sagradas. Então, a grande comissão, que inclusive é importante citar, é um termo que popularizou-se com aquele homem de Deus, né, chamado de Hudson Taylor.
foi popularizado por Hudson Taylor, chamada Grande Comissão, mas a Grande Comissão é todos nós, eu e você, por isso que é Grande Comissão, né? Todos foram comissionados a propagar esse evangelho. Então, a importância de conhecer a Escritura Sagrada, a importância de conhecer a própria história que está por trás da própria Escritura Sagrada, é importantíssimo, porque você não está falando de qualquer um, você está falando daquele que é a Escritura que revela, que é o Santo de Deus, e disse ide por todo mundo. E é nela que tem sobre a ressurreição, é nela que fala sobre como Jesus andou e como Jesus viveu na Terra. Então, conhecer a Escritura é primordial. Aqui na própria lição, né, diz o texto, né, e diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E em Mateus, esse aqui é o texto que está em Marcos, né? Marcos 16, 15. Já em Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ou seja, onde é que nós vamos aprender as coisas que Jesus nos disse? Através da leitura da palavra, do ensino da palavra, do estudo da palavra, porque se a pessoa está avivada, mas ela não tem o conhecimento da palavra, ela não tem um conteúdo. Isso. Ela vai ser... ensinar, né? Ensinar Exato. O quê? Ensinar o quê? O que você vai ensinar? O conteúdo. Você tem que ter conteúdo. Você tem que ter o fervor do Espírito, porque essa é a obra do Espírito em nós, mas nós temos que fazer a nossa parte em conhecer a palavra de Deus. Não é à toa que, assim, vários grandes avivamentos da história da conta aconteceram em seminários. Pessoas estudando a palavra de Deus e orando. Porque o Espírito Santo coopera conosco. Ele coopera. Tem um fato interessante, pastor, que eu lembrei-me que eu ouvi do saudoso missionário Osés de Paula, nosso irmão que esteve entre nós aqui, né? Foi líder do nosso DEPEN aqui no templo, na IADERN. Ele certa vez disse que conversando com... ou alguém falou para ele, não me lembro bem, mas a história é essa. Ele disse que um missionário lá da Angola disse para ele que quando fosse enviar missionários, não precisaria-se mais ser enviado missionários para fundar igrejas, congregações, mas que fossem enviadas pessoas que fossem discipular, ensinar os próprios pastores que havia naquele continente. Por quê? Porque, segundo ele, eles eram cheios do Espírito, tinham inspiração, eram muito alegres, eram avivados, inclusive, mas eram fracos de Bíblia. Não conheciam muito as Escrituras Sagradas e ficavam uma presa fácil para as seitas e heresias que estavam surgindo naquela região. Então ele disse, quando forem enviar, envie não para fundar mais, porque aqui nós já fundamos, mas envie para ensinar. Exatamente. E Jesus falou, né, para fechar aqui esse ponto, avançarmos ao ponto 2. Jesus falou, errais por não conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, e nem o poder de Deus. É importante conhecer o poder, mas também é importante conhecer a palavra, senão fatalmente vai errar. Vai errar sem querer. É por isso que a gente tem que conhecer a palavra, porque é a palavra que vai nos nortear os passos. A palavra que vai nos dizer o que a gente pode falar, o que não deve falar, o que a gente pode aceitar, o que não pode aceitar, porque a gente vai ser balizado pela vontade de Deus que a vontade de Deus está aqui revelada para nós na Bíblia Sagrada. Muito bem, então esse é o primeiro tópico, né? O avivamento após a ressurreição de Cristo, e a gente falou aqui a respeito da grande comissão, que são todos os crentes, e por isso precisam estar avivados, para um grande objetivo, que é alcançar o mundo todo, todas as pessoas, e também a importância de se conhecer a palavra de Deus para também poder transmitir aquele conteúdo que Deus tem interesse que a gente transmita. E o ponto 2, o tópico 2 aqui, o avivamento na missão da igreja local. Agora a gente vai para a igreja local, ou seja, a igreja onde cada um de nós, né, nos congregamos. Né? Então, a igreja local. A igreja é uma só, mas existe congregações em todo o mundo, graças a Deus por isso, no planeta todo existe. E aí, temos aqui o tópico número 1, né? O ponto 1, o subtópico 1, o avivamento nas missões locais. O tópico 2, subtópico 2, o avivamento nas missões regionais. Subtópico número 3, missões regionais atualmente. Então, esse tópico 2, ele vai tratar sobre a evangelização dentro do âmbito da igreja local.
E aí a gente tem que fazer aqui, professores, professor Amil e professor Otoniel, ressaltar aqui algo que nós temos visto no dia a dia, que muitas pessoas evangelizam em alguns lugares, próximo às suas casas ou próximo às suas cidades, e se intitulam missionários. Mas o termo missionário aqui, é importante a gente fazer essa distinção, porque o termo missionário, como nós conhecemos, como o cristianismo o emprega, não tem essa definição. Ou seja, para ser missionário, nos termos que nós utilizamos dentro do cristianismo, é preciso que seja aquela pessoa que sai da sua pátria para evangelizar, para ensinar, né, para discipular, em outra pátria. Ou, se for dentro da sua pátria, em outra cultura. Pode acontecer. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos os missionários nas tribos indígenas. Aí sim, é basicamente outro país. Se fala uma outra língua, cultura é totalmente diferente. Mas, se uma pessoa sai aqui, imagina, uma pessoa evangeliza aqui o vizinho, aí já pode dizer que é missionário? Não, não é? É porque esse ID é para todos. Não é? Todos temos essa responsabilidade de evangelizar, né, levar as boas novas de salvação, mas esse título ele é restrito para pessoas que saem de sua cultura e vai levar a palavra de Deus a outra cultura, né? E aí, eu tenho uma pergunta aqui, professora Milde, né, para a gente refletir aqui, tomar como ponto de partida. Como fazer com que a evangelização seja uma constante entre as atividades da igreja local? Porque a gente sabe, professor Hamilton, a gente sabe, só para completar a pergunta, a gente sabe que existem igrejas que, infelizmente, não evangelizam, né? Não evangelizam. E aí, como é uma necessidade da igreja, porque é um imperativo de Cristo, a igreja tem que evangelizar, então, como fazer, né, para que a evangelização esteja sempre presente na vida dessas igrejas? A liderança tem que incentivar seus membros, congregados, a buscar o Senhor, buscar mais o Senhor, porque quando a gente busca o Senhor, com certeza o avivamento vem, né? Buscar o Senhor e estudar a palavra, promover seminários, ciclos de ensino, para que as pessoas sintam esse gosto pelas Escrituras, porque também está escrito na palavra que nós temos que estar preparados para responder a qualquer que pedir a razão da nossa esperança, não é? São Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele fala sobre isso. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações e estai preparados. Então, temos que incentivar os crentes a buscar mais o Senhor, orar mais, vigiar, orar e a estudar a palavra, meditar na palavra dia e noite, procurar fazer a vontade do Senhor. Buscar esta vontade do Senhor da sua vida. Eu acredito assim. Exatamente, ou seja, aquilo que nós tínhamos já comentado, né? É preciso, para que a igreja permaneça avivada, é necessário que ela ore, é necessário que ela busque a Deus, seja em oração, seja através do estudo da palavra, querendo conhecer mais o Senhor e pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja ali para guiá-los, né, guiá-las nessa missão, porque como a senhora já falou, professora Milde, é uma missão, uma atividade espiritual. Quem sai para evangelizar, sai para enfrentar desafios gigantes espirituais, porque as portas do inferno estão fechadas, elas não querem que o evangelho avance, mas ainda bem, graças a Deus, que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se a igreja estiver avivada, ela vai com certeza progredir e vai evangelizar e as pessoas conhecerão a Cristo, porque como crerão se não há quem pregue, né? Já dizia o apóstolo Paulo. Isso. E, professor Daniel, o que o senhor poderia acrescentar aí esse tópico 2? Nós temos aí falando sobre avivamento o avivamento na missão da igreja local. O tópico 2,
eu vejo ele como uma partilha de Atos capítulo 1, versículo 8, né? E recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Você nota que ele inicia falando sobre as missões locais, depois regionais, né, assim? E quando ele trata dessa missão local em si, é primordial lembrar que ele está fazendo referência ao que a igreja teria como prioridade, a propagação, né? E pegando também um ganchozinho no que você perguntou sobre o que seria um missionário, esse termo não vai aparecer na Bíblia, né? Missionário, missão, em princípio não vai. Mas a ideia da missão, ela está presente na Escritura, em especial com a evangelização e quando nós observamos a igreja em si, para não sair do tópico aqui relacionado ao que seria missão local, e até já adentrando na questão regional também, quando nós observamos o que a Escritura mostra, e em especial o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que até o capítulo número 8, ninguém estava, entre aspas, né, fazendo a missão realmente desejada pelo Senhor, que era alcançar os perdidos mais longínquos lugares, mais longínquos. Por quê? Eles ficavam em Jerusalém, e até o capítulo 8, como eu disse, se não houvesse uma perseguição, a igreja não teria se dispersado. A missão ela foi até forçada a ser feita. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, porque, em especial, a primeira visão do apóstolo era apenas a missão local. Eles se esqueceram que a missão deveria ser ampla, não só localmente. E eles queriam apenas fazer a evangelização do próprio povo judeu em si, para depois, vamos dizer assim, sair a propagar o evangelho em outras localidades, por causa daquela visão ainda judaica, de que Israel seria a nação em si, que a partir dali o Messias viria. Então, aquela visão ainda fechada, que não era a visão de Cristo, que Cristo não veio estabelecer um reino físico, mas sim um reino espiritual, ele determina que haja essa propagação. Então, a missão é feita, e em especial pela pregação da palavra, e seria um evangelista, o apóstolo, Atos 13, a igreja de Antioquia vai cumprir em primeiro lugar, antes mesmo da igreja de Jerusalém, a própria missão que vai sair do local em si. Porque, em princípio, eles estavam apenas, como eu falei no início, localmente. Atos 8 é que vai informar a respeito dessa dispersão por causa da perseguição. Mas quando chegamos em Atos 9, Paulo se converte, e Paulo e Barnabé se encontram em Antioquia, há essa propagação e uma determinação especial. Disse o Espírito Santo: aparte-me Barnabé e Paulo, ou Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Ou seja, a obra que foi chamada para eles fazerem. Ou seja, eles deveriam propagar. E qual seria essa obra? A propagação do Evangelho. Paulo foi esse missionário. Barnabé foi esse missionário. Então, essa missão, ela deve iniciar na igreja, porque é de fato principal. A localidade tem que ser alcançada, mas ela tem que ser propagada além da própria localidade. Muito bem. Quero lembrar para os professores, quero lembrar aos nossos professores que missionário é uma versão latina da palavra apóstolo, que é no grego. Isso. É a mesma coisa. Verdade, apóstolo, verdade, bem lembrado. Missionário. Exatamente. Só que, por isso que a gente tem que fixar essa ideia, que o apóstolo é o enviado, aquele que vai com a missão fora, né, dos seus termos, do seu local. Daí reforça essa ideia que o nosso professor Raul tem falado. Isso. E para continuarmos nesse tom, mas avançando um pouco mais, vamos aqui adentrar ao ponto, o tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. E aí a gente vai falar aqui, aqui tem 3 subtópicos que diz a primeira igreja missionária, a evangelização e decadência espiritual da Europa e clamor pelo avivamento espiritual. E aí, professor Toniel, no subtópico número 1, aqui, ele fala a primeira igreja missionária. E o pastor aqui, Elinaldo, né, comentarista da lição, ele cita Antioquia. Antioquia, como você bem colocou já, né? Antioquia da Síria, que, inclusive, está sendo afetada atualmente por esse grande terremoto que infelizmente, ceifou a vida de muitas pessoas e ainda causa transtorno a muitas pessoas que estão sofrendo. Está ali no sul da Turquia hoje, a Antioquia, né? E lá o evangelho ele alcançou os gentios de uma maneira
maravilhosa, maravilhosa. Isso surpreendeu, e graças a Deus que Pedro já tinha sido usado por Deus para levar ali o evangelho a um outro gentio, Cornélio, e Pedro ali contra o gosto, contra a vontade dele, para surpresa dele, Cornélio foi batizado no Espírito Santo e toda a casa dele. Ele teve que explicar essa situação lá em Jerusalém aos pastores que estavam ali, né? A Tiago, a João e os irmãos. Teve que se explicar. Eles, olha, eu não pude fazer nada. E esses irmãos que estão aqui, que estão aqui hoje, que estavam comigo lá, são testemunhas disso. Eram 6 irmãos judeus. Eu estava falando, simplesmente, de repente, eles foram batizados no Espírito Santo. Eu digo, porventura eu posso negar a água a esses que receberam o mesmo dom que nós? Né? E Deus já tinha falado com eles também, né? Que ele teve a visão. Então, depois disso, ou melhor, concomitante a isso, Deus estava salvando pessoas lá em Antioquia, da Síria, gentios, judeus e gentios, porque lá tinha sinagoga também, e tinha os judeus, né? E aí, o subtópico número 1 aqui, a primeira igreja missionária. Mas eu estava aqui pensando, professores, e aqui eu vou compartilhar com todos os irmãos a respeito desse primeiro subtópico, que a primeira igreja missionária foi em Jerusalém, foi a igreja que estava em Jerusalém. Por quê? Concordo. Concorda, professora Milde? Opa, já tem um voto aqui. Por quê? Porque quando a igreja em Antioquia, ela foi impactada pelo poder de Deus começou a salvar pessoas aos montes lá, judeus e gentios, o que foi que os apóstolos disseram? Está aqui no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 21, que diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém. Como o professor Antoniel falou, citando o exemplo lá da África. Já tinha uma igreja lá. Agora os irmãos precisavam de quê? De missionário para discipular. Olha para discipular. Olha só o que os irmãos lá de Jerusalém fizeram. E enviaram Barnabé até Antioquia. O missionário Barnabé foi enviado a Antioquia pela igreja de Jerusalém, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E por aí vai, porque é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, né? E então veja que ele foi enviado com um propósito, né? Para discipular, né? E, professor Antoniel, o que nós poderíamos falar a respeito deste tópico, o avivamento e as missões transculturais? Ponto importante que você também frisou aí foi relacionado justamente os antioquinos, né? Que o evangelho foi tão propagado de uma forma tão, vamos dizer assim, com um amor tão intenso pelo pessoal da igreja que estava em Antioquia, que foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? 11:26 de Atos. Em Antioquia, os discípulos foram a primeira vez chamados de cristãos. Cristianoi, ou seja... Herdamos deles, hein? Então, que seria aqueles que representavam ou se parecia, né, com os ensinamentos de Cristo. Nesse caso, quando o comentarista da lição ele traz a ideia da igreja de Antioquia ser a igreja missionária, ele traz parte do primeiro ponto em especial, com relação a missão em si da própria igreja, porque foram eles que, de fato, a partir de Antioquia, você vê Atos 13, vou citar novamente, que o Espírito diz, a parte de Barnabé e Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado, né, e Saulo. Ou seja, a partir dali eles foram alcançar o mundo. Ao passo que a igreja de Jerusalém estava em Jerusalém e ainda presa a Jerusalém, os apóstolos em si, né? Entretanto, como você citou, quando a mensagem chega em Jerusalém, eles enviam justamente os discípulos para ver se realmente aquele movimento era um movimento genuíno, né? De cristãos ou da propagação do evangelho de Cristo. Então, a partir desse momento, você vê que vamos dizer assim, uma ação divina para alcançar aquele mundo de então. E quando falamos nessas missões transculturais, vamos justamente atrás do que partiu da própria igreja de Antioquia.
com Paulo, Saulo e Barnabé, que a partir de lá eles começaram a fazer suas missões, e temos as famosas missões do apóstolo Paulo. Aí é importante que o professor, na aula, se puder levar um mapa, alguma coisa desse tipo, para demonstrar que a partir de Antioquia ele passou a fazer a propagação em certas localidades, e não só a pregação, mas também o ensino, e estabelecer igrejas com presbíteros e diáconos para a obra de cada congregação. Aí ele deixa Tito em Creta, ele deixa Timóteo na cidade de Éfeso, ou seja, ele vai fundando, mas vai estabelecendo. Transculturalmente é dessa forma, em cada nação, em cada povo. A importância dessa lição de hoje, quando nós falamos da missão transcultural, porque ela vai abranger a ordem de Atos 1 e 8, como acabamos de falar, até os confins da terra, né, irmão? Isso. E professor Daniel, você tocou num ponto muito importante, que veja que o nosso irmão Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? A Bíblia faz questão de falar aqui no capítulo 11, versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E aí, esse homem de Deus, esse missionário, chega lá em Antioquia, e aí vê que a obra lá é muito grande, vai buscar quem? Vai buscar o obreiro. Ele sabia onde tinha um que estava parado. Que era quem? Um ponto que era Paulo, né? Justamente importante você citar isso aí, porque foi Barnabé que justamente apresenta Saulo, que era Saulo, né? Paulo, Deus não mudou o nome de Paulo para Saulo, nem Saulo para Paulo, não, irmãos. É bom frisar isso, porque alguém pensa que Deus mudou o nome, né? O apóstolo Paulo, de Saulo para Paulo, não. Apenas ele tinha 2 nomes, né? Ele tinha, inclusive, cidadanias romana e judaica. E como romano, ele era Paulus, e como judeu, era Saulo, né? Enfim. Que é Saul, né? Exato. E para em homenagem ao primeiro rei de Israel, né? Porque ele é da tribo de Benjamim, né? Ele afirma. Isso. Então, o que ocorre? Quando o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, ele não é bem recebido, então Barnabé é usado por Deus para apresentar Saulo à igreja de Jerusalém, para demonstrar que realmente Saulo é um convertido. Porque imagina só, a igreja em Jerusalém conhecia que Saulo havia saído de Jerusalém à perseguição dos cristãos. Daqui a pouco chega a notícia que ele é um convertido. Estranho, né? Parece uma armadilha. Como se fosse uma armadilha, né? Até a igreja primitiva, que tem a direção do Espírito Santo, ficaram assim em dúvida. Imagina se fosse hoje. Então, ele é usado por Deus para apresentar o apóstolo Paulo à igreja em Jerusalém, que depois, vamos dizer assim, reconhece Deus na sua vida, e ele volta para Antioquia, e ambos em Antioquia começam essa missão. Isso é importantíssimo você ter frisado isso aí. Exatamente. E a gente percebe, professor Toniel e professor Amilde, que o apóstolo Paulo e Barnabé e Paulo, né, nessa ordem que aparece, como você bem colocou, né, o Espírito Santo, capítulo 13 de Atos, diz, né, o Espírito Santo fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, você vê que, a partir daí, realmente começa as missões transculturais de maneira mais abundante. Porque ele sai... E o que eu queria falar é o seguinte: não era somente Barnabé e Paulo. Eles eram, digamos assim, os líderes. Havia uma equipe, eles sempre trabalharam com irmãos, com equipes, né? Pessoas que estavam ali para ajudá-los. E aí, professora Milde, eu gostaria que a senhora apresentasse qual a expansão, qual é o alcance dessas missões que esses irmãos iniciaram a partir da igreja de Antioquia. Eles foram bem distantes, né? Eles foram, como o pastor Elinaldo falou, como uma coisa que vai reverberando, né? Centrífugo, né? Um movimento centrífugo. Isso. Partindo do centro e... A lição de número, salvo engano, foi a lição de número 9, né? 9. Ele falou sobre isso. Foi, exatamente. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos romanos, ele disse que foi até o Ilírico, aquela região que fica no mar Adriático, que fica entre a Grécia e a Itália. E ele tinha muita vontade de ir a Roma. Ele pretendia ir a Roma. E também até a Espanha. E ele disse que passaria por Roma e seria abençoado por eles para seguir até a Espanha. Veja que ele chegou bem perto de Roma, que o Ilírico é ali entre a Itália e a Grécia.
bem distante. Então, chegou à Europa. Exatamente. Esse conhecimento que veio até da Europa, veio para os Estados Unidos e dos Estados Unidos, Deus abençoou tanto os americanos, que também levantou muitos missionários, muitas missões, Deus abençoou com recursos, né? Com recursos financeiros, até para também produzir muito livros, bíblias, e essa missão não terminou ainda, né? Temos Não. que continuar. A Europa já está precisando de novo, porque se esvaziou do Senhor, por causa... Eles negligenciaram, né? Deixaram de ensinar, e os filhos se desviaram, e hoje já temos ouvido falar que está começando um avivamento por lá também, né? Que É Deus verdade. está levantando pessoas para novamente reacender essa chama. Isso. Nós somos frutos de missões, né, irmãos? Nós somos frutos de missões. Interessante, irmãos, que quando falamos dessas missões transculturais, antes se propagava muito com relação à chamada janela 1040, né? Onde, o que seria essa janela 1040? No mapa, acima da linha do Equador, né? 10 e 40 graus, aí criaram esse tema janela 10 por 40, que é para indicar onde havia, vamos dizer assim, nos dias atuais, o menor ou a perseguição em massa, e onde o Evangelho de Cristo é menos propagado, por causa da perseguição de religiões oficiais que há nesses países. Então vai desde a África, entra ali o Oriente Médio, vai englobar também Índia, ou seja, China, e mesmo assim, nós temos uma igreja que cresce nesses países, não só na chamada Janela das 40, como também no que hoje chamam-se de mundo perdido, então, mundo fechado. Antigamente tinha a história da cortina de ferro, né? Porque era aqueles países do leste europeu, comunista, onde havia essa perseguição ao evangelho em si, mas o evangelho crescia também. Inclusive foi dito, não sei se foi, no salvo engano, por Richard Wurmber, um missionário que habitava na Romênia, escreveu aquele livro chamado de... eu não me recordo agora o nome do livro, mas ele é muito famoso. Ele disse o seguinte, que se não foi ele, foi alguém que citou, não me recordo agora. É importante dizer que quando a cortina caiu, descobriu-se mais cristãos dentro da cortina, do lado da cortina, do que do lado livre, vamos dizer assim. Ou seja, propagação do evangelho, ele abrange, ele é enorme, ele vai em todos os lugares, independente da perseguição. E nos dias atuais não é diferente. Basta acessar, e vamos citar aqui o livro, o site Portas Abertas, e também outro site chamado de A Voz dos Mártires. Se você acessar esses sites, vocês observarão onde a igreja já chegou e ainda tem por chegar, porque eles trabalham com situações específicas, em localidades específicas, onde o Evangelho de Cristo é perseguido, onde os irmãos têm maior dificuldade de ter uma palavra, ter a Bíblia Sagrada em mãos, né? É importante nós frisarmos isso, porque é fonte de pesquisa para os irmãos. Ou seja, pois não, professor, pode falar. É interessante que a propagação do Evangelho, quando iniciou, era tudo muito difícil, né? Paulo passou por naufrágio, passou por dificuldade, as viagens eram de muito tempo, de navios precários, navios fracos, que não podiam enfrentar as tempestades. Uhum. E hoje temos muito mais facilidade, né, para se atingir as pessoas. Esse meio de comunicação que a gente tem agora, né, a internet, é uma coisa maravilhosa que Deus tem permitido que o homem desenvolva, né, em que pese, né, professora Milde, que nunca foi fácil evangelizar, né, porque, como a senhora bem colocou, é um trabalho espiritual. Então, por trás da resistência está uma ação maligna, né? É a oposição à palavra. Oposição à palavra. Quer desestimular. Os desafios são redobrados e aparecem outros, né? Exatamente. Então sempre há resistência, mas é por isso que temos que estar avivados. E como a professora Milde colocou, desde do século I até os dias atuais, sempre existiram missionários. E eu gostaria aqui, professores, de citar aqui o exemplo da nossa igreja, a IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Na América Latina, a nossa igreja enviou e mantém lá 19 missionários. E na Europa, 9 missionários. Na Ásia, 1 missionário. E na África,
4 missionários, um total de 33 missionários. Eu falei com o diretor do DEPEN, que é o Departamento de Evangelismo e Missões da igreja, da nossa igreja, o pastor Albérico Marques, e ele nos informou esses missionários. Ele até me mostrou os nomes, mas devido aqui o tempo avançado da hora, a gente vai só se resumir a dizer que essa igreja tem 33, nos dias atuais, 33 missionários, pessoas que saíram aqui do Rio Grande do Norte, de Natal, ou de outra cidade do Rio Grande do Norte, e foram enviados para outros países para ali levar a chama do evangelho, né? Se já naquele local estava apagando, ajudar a acender. E se não tinha chama, incendiar aquele lugar com a presença de Deus. Pois não, professora Amilde? Queria falar? Lembrando que o nosso primeiro missionário foi Edson Alves, que trabalhou conosco na mocidade, juntamente com o pastor Elinaldo. Eles eram o dirigente e o vice-dirigente da mocidade. Ele fez o seminário em Pindamonhangaba, e o pastor João Batista o enviou para Madagascar, na África. Nosso primeiro missionário aqui de Natal. Uma igreja avivada, ela tem a característica de evangelizar. Aqui, com a igreja local, e enviando missionários para outras nações, não é? Tem esse prazer, tem essa chama arde no coração. E nós sabemos, como a professora Mil falou, que a Europa foi o berço de grandes avivamentos. O apóstolo Paulo, os irmãos, o apóstolo Barnabé também, eles evangelizaram a Europa, teve aquela visão, passa a Macedônia, e começou por ali, por Filipos, Bereia e tantas outras, né, outros países, lugares, cidades, e conquistou ali. Paulo pregou em Roma, quando ele estava preso, e a história diz que ele também foi até onde ele queria, que era a Espanha, que era o fim do mundo, era o fim do mundo naquela época, porque era o fim ali começava o Oceano Atlântico, né? Ninguém conhecia as Américas. Então, ali foi, digamos assim, foi tomado pelo evangelho. Mas, infelizmente, hoje, como a senhora bem colocou, hoje a Europa passa por uma crise espiritual muito grande, em parte devido ao materialismo. Porque, como o professor Otoniel disse, quando a cortina de ferro ali, a ex-União Soviética, ela desapareceu, caiu, faliu, né, com aquele sistema socialista, descobriu-se que tinha mais crentes, cristãos, no lado opressor do que no lado livre, porque as pessoas, e aí é o grande, como eu disse logo no início, é o grande desafio da igreja, manter-se avivado. Por quê? Porque as coisas no mundo espiritual da maldade, elas tentam fazer com que as pessoas se esfriem, porque sabendo que as pessoas se as pessoas se esfriarem, necessariamente vão deixar de evangelizar, vai deixar de estar perto de Deus, não é? Então, é preciso, como diz aqui o subtópico 3, é preciso que haja um clamor espiritual pela Europa, não só pela Europa, mas por todas um planeta, né, as nações, e a gente pode fazer missões, enviando missionários, orando, contribuindo, né? E como a professora Mil falou, hoje em dia existem vários meios de se evangelizar. Às vezes você está num grupo de pessoas que falam línguas, por exemplo, tem vários grupos aí, né, de pessoas que falam inglês, que interagem. Então, de repente, você pode levar o evangelho em inglês, né? Quer aprender, está aprendendo inglês, vai levar o evangelho em inglês, em outra língua, e tudo isso são recursos que Deus nos deixou. Bom, meus irmãos, dado a avançada hora, a gente gostaria de escutar aqui o professor Otoniel com as suas considerações finais e depois a professora Milde. Como considerações finais, nós, em primeiro lugar, estamos agradecendo e lembrando e sendo gratos a Deus, porque essa missão chegou entre nós, né? Chegou entre nós, fomos alcançados pelo Evangelho de homens, de Deus que entregaram sua vida. E, em resumo, é isso. E lembrando de que tudo começou em Jerusalém, como nós falamos no início, Atos 1:8, Jesus disse que eles receberiam o poder, mas Lucas 24:49 diz que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém até que esse poder fosse derramado. Aí depois nós lemos aqui 16 de Marcos que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho e os sinais o acompanhariam. Inclusive o Senhor disse que o Senhor cooperava com eles, com esses sinais que seguiam. Já Mateus 28 nós lemos também que nessa grande comissão
há necessidade de instrução e batizando-os, ou seja, as pessoas se tornarão uma com nós a partir do momento que elas crescem em Jesus e fossem batizadas em águas. Essa missão, ela vai além apenas da simples fala ou da pregação do evangelho, mas é um testemunho de que Jesus viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Essa é a nossa missão, a propagação a todas as nações, e também levando, como falei no início, pelo lado da apologética, é a defesa da fé, defender a fé com argumentos, como o apóstolo Pedro disse, que devemos estar preparados para responder a todos aqueles que pedirem a razão de nossa fé. Então, o evangelho hoje, ele carece, vamos dizer assim, de pessoas que realmente se disponham e sejam avivadas, tenham amor pela palavra e pelo evangelho do Senhor, e esse evangelho, ele de fato será propagado no mundo inteiro. Amém, meu irmão, Amém. agradeço, Amém. em nome de Jesus. Professora Milde. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que buscar o poder do Senhor, a virtude do céu, porque o inimigo já sabe que tem pouco tempo. Está escrito no Apocalipse, ai dos que habitam na terra, porque o inimigo, o Satanás, ele está a todo vapor, né? E os demônios que estão a seu serviço estão, nos últimos dias, grandemente ativos, através da imoralidade, através do ocultismo, do feiticismo, de tantas outras ideologias que negam a palavra, negam a Jesus Cristo, e o crente precisa estar cheio do Espírito Santo para reafirmar a sua fé e combater, não é? Combater o bom combate. Jesus venceu os demônios no seu ministério, ele expulsava os demônios, e ele venceu a Satanás com o seu sacrifício vicário. Ele deu a sua vida por nós e venceu a morte, e ao ressurgir ele disse, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Então, confiado nele e estando avivados, nós podemos continuar a obra do evangelismo. O evangelismo também e o avivamento são causas do crescimento da igreja, não é? A igreja só cresce através do avivamento e do evangelismo. Não é aquele avivamento de ficar só dentro da igreja, falando em línguas, profetizando, não. Mas é recebendo o poder para ir além, não é? Levar a mensagem que liberta, que é o poder de Deus. Como o Senhor disse a Paulo, que o Senhor tinha aparecido a ele e ainda apareceu outras vezes, e que ia livrá-lo das mãos dos opositores, ia dar muito livramento, e enquanto ele não terminou a carreira dele, ele foi liberto. Uma vez saiu, foi deixado, foi tirado de uma cidade que queriam matá-lo, dentro de um cesto, pelo muro da cidade. Então, o Senhor sempre opera livramentos até chegar o dia em que ele há de nos levar para ele. E precisamos ter a ousadia daqueles servos do Senhor do princípio, né, que debaixo de perseguição teve até coragem de escrever, alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele estava preso, mas estava mandando que os outros se alegrassem, porque ele tinha o fervor do Espírito que ele consolava e sabia que estava certo, estava no caminho certo, estava fazendo a vontade de Deus. E Paulo, na sua missão, foi muito extensa a sua missão, porque a Ásia Menor foi alcançada e a Europa, né? Para a glória do nome do Senhor. A Europa conhecida da época, né? Maravilha, minha amada. Eu estava aqui procurando um texto, quando Paulo estava lá, eu não achei aqui, me esqueci a referência, mas Paulo estava na cidade lá de Coríntios e ele estava desfalecendo, e Deus fala assim para ele, no livro de Atos, pregues e não fales e não te cales, porque eu tenho muita gente para salvar nessa cidade. Então, essa mensagem de Deus continua ainda a ecoar aos nossos ouvidos e aos ouvidos de toda a igreja. Pregues, fales e não te cales. Vamos buscar, então, o avivamento para cumprir a missão que o Senhor nos confiou com êxito. Meus irmãos, assim Atos 18 e concluímos. 9.
18:9, né? Pronto, tá, exatamente. Aqui, ó. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Nessa cidade. Né? Nessa cidade. Então, que Deus continue Está abençoando. Oi? com a Bíblia aberta no texto. Exatamente. Então, que Deus continue abençoando a todos os professores. Nossa gratidão mais uma vez por estar aqui compartilhando conosco, e que Deus continue nos abençoando, e a paz do Senhor, e até a próxima, se Deus quiser. Paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor.